Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Presidente da República visita o estado para inaugurar residencial e visitar obras no Hospital de Clínicas. Esta é a primeira vez de Lula ao estado desde as últimas eleições. Segue a greve do transporte público que afeta as linhas intermunicipais da região metropolitana. Hoje cedo, muita gente reclamou dos atrasos. Desde as 9. Quero pegar o direto e eles só querem ganhar dinheiro, né? Mas o povo que se dane, né? É brabo. A inflação impactando no bolso dos gaúchos. Pesquisa revela que os consumidores estão optando por produtos de marcas mais baratas. Tem coisas que não dá para abrir mão. Tem tipo de marcas, tipo de arroz, feijão, tem coisas que não vale a pena comprar qualquer marca. Universidade Luterana do Brasil recebe a visita do deputado federal Luiz Carlos Busato, do União Brasil. E a gente quer aqui fortalecer os vínculos e nos colocar à disposição o nosso mandato aqui da instituição. E ainda, você vai conhecer a vinícola urbana de Porto Alegre, que é considerada a primeira do Brasil. É agora no Ubra Notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está hoje no Rio Grande do Sul. Lula chegou por volta das 11 da manhã, acompanhado do ministro-chefe da comunicação, Paulo Pimenta. O presidente teve o primeiro compromisso pela manhã em Viamão, na região metropolitana. Ele participou da entrega de 446 residenciais do programa Minha Casa Minha Vida. Cerca de 1.700 pessoas vão ser beneficiadas com as casas. Depois, o presidente almoçou com o governador Eduardo Leite e com ex-governadores do estado no Palácio Piratini. O último compromisso do Lula no estado foi uma visita às novas instalações do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Segue a greve do transporte público que afeta as linhas intermunicipais da região metropolitana. Muita gente relatou que atrasos aconteceram. Mais detalhes na reportagem. E mais um dia de greve dos trabalhadores do transporte rodoviário na região metropolitana de Porto Alegre. Muitos passageiros relataram atraso no começo da manhã. Aí eu peguei um Uber até aqui para ir pro trabalho, porque daí eu avisei meu chefe, hoje não vou conseguir chegar no horário. Desde a meia-noite da última quinta-feira, funcionários ligados ao Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviários Intermunicipais de Turismo e Fretamento da região metropolitana suspenderam parte do funcionamento do transporte coletivo urbano. Em 2 dias de paralisação, ainda existem passageiros que são surpreendidos. Muitas pessoas não estão sabendo da greve, então ficam na parada e hoje até alertei. Eu vim de Porto Alegre ontem, às 4 e pouco, e perguntei por que o ônibus está tão cheio, né, da Sogil. Aí eles me disseram, estamos de greve, aí que eu fiquei sabendo. Cachoeirinha foi a cidade com o maior número de pessoas que relataram atraso no transporte. Desde as 9. Quero pegar o direto e eles só querem ganhar dinheiro, né? Mas o povo que se dane, né? É brabo. O movimento da categoria é um protesto à proposta de 4,5 de reajuste salarial ofertada à categoria e dividido em 2 parcelas de 2,25, que foi rejeitado em Assembleia do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Síndio Metropolitano. Uma nova proposta de 6% para quando houvesse um aumento nas passagens também foi rejeitada. Uma mediação com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região aconteceu ainda na tarde desta quinta-feira, para que houvesse uma solução. Entretanto, não houve avanço nas negociações e a greve segue sem data para encerrar. A empresa responsável por coletar o lixo orgânico em 19 bairros de Porto Alegre foi autuada pelo PROCON municipal por causa das falhas em coletar os materiais. Várias reclamações foram realizadas por moradores nas últimas semanas. O consórcio Porto Alegre Limpa foi autuado essa semana pelo PROCON. Isso porque o órgão considerou uma grave violação aos direitos do consumidor depois da empresa deixar de coletar o lixo orgânico nos 19 bairros da capital. Os locais têm registrado um acúmulo de lixo nos contêineres e no entorno. A empresa vai ter 20 dias para apresentar uma defesa. Depois, o PROCON vai poder decidir um valor de multa, que pode chegar a R$3 milhões. 82 reclamações foram feitas entre os dias 28 de maio e 20 de junho. A Prefeitura estuda rescindir o contrato com a empresa. Agora, a área de cuidados com a primeira infância do estado vai contar com uma nova ferramenta. Chamado de Dashboard, o instrumento reúne dados atualizados que vão poder ajudar a aprimorar as políticas públicas para a faixa etária e orientar a construção e a definição das metas do Plano Estadual da Primeira Infância. Vamos conferir.
O dashboard da primeira infância tem como objetivo disponibilizar para os gestores estaduais e municipais uma ferramenta que ajude eles a trabalharem e atentarem para as necessidades dos territórios quando o assunto é crianças na primeira infância. O lançamento dela aconteceu essa semana. Além disso, um novo edital do Primeira Infância Melhor também foi divulgado. Ele vai possibilitar que mais de 240 municípios participem do programa. O dashboard contempla 5 dimensões do cuidado integral da primeira infância, que são saúde, nutrição, cuidados responsivos, segurança, proteção e aprendizado. No lançamento dessa semana, as 2 primeiras áreas já foram entregues. Para cada uma das 5 áreas, são apresentadas 2 índices sintéticos, ou seja, um de processo e outro de resultado. Eles buscam descrever a situação da primeira infância de cada um dos municípios gaúchos. Ter um painel, um conjunto de indicadores que nos orienta, que nos dá o entendimento de onde nós estamos, é um instrumento de gestão assim, poderoso, importante, para que possa guiar as nossas ações aí pelo futuro. O governo do estado liberou o acesso da ERS 494 em Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul, no litoral norte. Foi construída uma rota emergencial após a queda da ponte que ligava os 2 municípios durante a passagem do ciclone S-tropical pelo estado. Por ser emergencial, apenas veículos de passeio e caminhões pequenos podem trafegar no trecho. Segundo informações do DAER, a solução definitiva será a reconstrução da ponte, mas a data ainda não foi definida. Essa semana, a Ubra recebeu a visita do deputado federal Luiz Carlos Busato, do União Brasil. No encontro, o político se reuniu com o vice-presidente da Elbra e a direção jurídica da rede. A visita aconteceu na última quarta-feira. Luiz Carlos Busato está no 4º mandato como deputado federal e é presidente do Partido União Brasil no Rio Grande do Sul. Já foi 2 vezes secretário de Estado. O político tem forte ligação com Canoas. É ex-prefeito da cidade e também atuou como professor da Universidade Luterana do Brasil. A Ubra é uma instituição para Canoas que tem um valor simbólico, não só simbólico, um valor imenso, né? O valor da instituição aqui em Canoas. Eu já fui professor aqui da Ubra, né? Lá no início da Ubra, ainda nas faculdades canoenses ainda, sou arquiteto, então eu dava aula aqui para o curso de arquitetura. E acompanhei esse desenvolvimento da Ubra desde o início. Enfim, a Ubra nós consideramos ela como uma empresa canoense, né? E a gente quer aqui fortalecer os vínculos e nos colocar à disposição o nosso mandato aqui da instituição. No encontro, o deputado se reuniu com os diretores jurídicos da Elbra, com o vice-presidente Carlos Romanowski e o reitor da Ubra. Thomas Reimann comentou que a presença do deputado vem ao encontro daquilo que a universidade tem feito ao longo de sua história. Parceria com órgãos públicos e instituições públicas. O prefeito Busato, na época, foi parceiro da Ubra quando veio a pandemia. Nós colocamos à disposição a nossa universidade, né? E hoje, na condição de deputado federal, é extremamente importante essa interlocução, né, do deputado Busato em prol do desenvolvimento do município de Canoas, onde a Ubra nasceu, né? Ontem nós tivemos o aniversário da cidade, 84 anos de Canoas, a presença dele no conselho da cidade, e isso nos engrandece, né, enquanto universidade, enquanto município, e para a nossa projeção diante do nosso estado, do Rio Grande do Sul, com a força política, lutando por uma educação de excelência, como a universidade tem feito, obtendo 5 no seu recredenciamento no último mês. O maior campeonato de futebol entre favelas do mundo vai acontecer pela primeira vez no Rio Grande do Sul. O lançamento oficial aconteceu ontem. A competição acontece entre julho e novembro deste ano em parceria com o governo e a Central Única das Favelas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site da Taça das Favelas RS. Durante a cerimônia de abertura, o governador Eduardo Leite destacou o papel do esporte na transformação social. Tem algo maior que nos une, né? E o que nos une é o futuro do nosso estado. Um Rio Grande que precisa olhar para frente, né? Se soltando do seu passado, de tantas crises, de tantas dificuldades, e mirando o futuro, trabalhamos juntos, puxando numa mesma direção, como um time, que reconhece que cada um tem um papel, que cada um tem uma parte a cumprir nessa jornada. E se soubermos jogar juntos,
respeitando as diferenças que nós temos, eu não tenho dúvida que vamos ter um futuro muito melhor. Que a Taça das Favelas possa ser, né, esse instrumento de transformação nas vidas, nas comunidades e também, por que não, no futuro do nosso estado. É a primeira vez que essa competição vai acontecer no estado gaúcho. Na categoria masculina, podem participar meninos entre 14 e 17 anos. Na feminina, meninas com 15 anos ou mais. Também é possível se inscrever individualmente como jogador ou por equipes. A Taça das Favelas conta com 25 cidades participantes de várias regiões do estado. Podem se inscrever moradores de periferias dos municípios incluídos. A competição é dividida em duas fases. A peneira inicia em 15 de julho e o torneio regional no dia 23 de setembro. A final está marcada para 18 de novembro. Vão ser premiadas as duas primeiras equipes colocadas, tanto no masculino quanto no feminino. A destruição de florestas tropicais em todo o mundo cresceu 10% no ano passado. Caminho inverso de compromissos internacionais do combate às mudanças climáticas. O Brasil lidera esse grave problema global. Foram perdidos mais de 4 milhões de hectares de florestas tropicais no mundo em 2022, o que equivale ao tamanho da Suíça ou da Holanda. A devastação consumiu 11 campos de futebol por minuto, de acordo com a plataforma não governamental Global Forest Watch. O impacto sobre o clima é devastador. O desmatamento das florestas tropicais emitiu quase 3 gigatoneladas de dióxido de carbono no ano passado, quantidade próxima às emissões de combustíveis fósseis geradas pela Índia, país mais populoso do mundo. De longe, o Brasil permanece como líder do ranking dos que mais destroem. Apesar de termos cerca de 30% de toda a cobertura florestal do planeta, no ano passado fomos responsáveis por 43% da devastação em todo o mundo. Por aqui, a destruição das florestas tropicais subiu 15% no ano passado na comparação com 2021. Foram quase 2 milhões de hectares perdidos, o que produziu 1,2 gigatonelada de dióxido de carbono ou 2,5 vezes as emissões anuais de combustíveis fósseis do país. Problema que ocorreu principalmente na Amazônia, maior esperança do mundo no combate às mudanças climáticas. É difícil dizer quanto tempo a gente tem para recuperar toda essa perda de florestas que a gente tem observado ao longo dos anos no país, né? O que a gente precisa é, de fato, ter um planejamento de longo prazo e ações de curto prazo que combatam ou que freiem esse desmatamento e essa perda de florestas, né? E depois do intervalo, você vai conhecer a vinícola urbana de Porto Alegre, que é considerada a primeira no Brasil. A gente volta já já. A ciência contra o assédio. Cientistas brasileiras lançaram uma campanha nacional contra a cultura do assédio no ambiente acadêmico. #Assédio Zero é o nome da campanha lançada pela Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. O objetivo é unir forças para que as vítimas não se sintam sozinhas e consigam reagir. Uma das coordenadoras da campanha cita o exemplo de uma pesquisadora do Mato Grosso que quase desistiu de uma pesquisa por causa do assédio de um superior. Ela denunciou, né, a instituição e denunciou tanto internamente quanto fez todos os procedimentos, né, externos. E ela recebeu uma resposta que, no nosso entendimento, é altamente machista, é altamente comprometedora, que é o seguinte: a sua palavra não basta, apresente provas. Esse caso, segundo a professora Rosângela, ilustra o que vem acontecendo dentro das academias e dos laboratórios de pesquisa. Homens, em cargos de chefia ou coordenação, desqualificam ou boicotam o trabalho das mulheres. E algumas vezes esse assédio moral é seguido de um assédio sexual. Uma pesquisa feita com 5.000 cientistas mulheres do mundo todo mostra que 49% já sofreram assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho. Segundo o levantamento do Instituto Ipsos,
65% das vítimas afirmam que o abuso teve um impacto negativo em sua trajetória profissional. Cláudia Luna, advogada especializada em direitos da mulher, acredita que a campanha da Rede Brasileira de Cientistas pode ser educativa, especialmente dentro de um ambiente onde muitos podem pensar que não existe esse tipo de violência. Tira do imaginário aquela situação de que aquilo ocorre apenas individualmente, com uma mulher ou outra. E isso fortalece, inclusive, a percepção dessa violência e também a retirada daquela situação de culpabilização de quem passa por isso. As providências legais contra os assediadores também devem ser adotadas pelas vítimas e pelas instituições onde elas trabalham. A instituição ela precisa criar canais de denúncias e, sobretudo, é necessário também que haja instauração de procedimentos administrativos e éticos para que exista a formalização desse expediente, porque a simples denúncia ela não vai resolver o problema. E essa cultura do assédio atrasa a sociedade como um todo, porque impede o trabalho feito por essas cientistas mulheres. A academia ela é masculina, né? E o entendimento que se tem disso é, entre aspas, que isso é natural, que sempre foi assim e que quem não aguenta, que não fique. Só que não, né? Os tempos são outros, a paridade na ciência, o respeito, o estado de bem-estar precisa prevalecer no lugar do assédio. Por isso, assédio zero totalmente. A inflação fez com que os consumidores mudassem um pouco o perfil de compras. Uma pesquisa mostra que muitos estão preferindo produtos de marcas inferiores e com preços mais em conta. Essas duas marcas de sabão em pó têm a mesma quantidade de produto. Cada uma delas possui 800 gramas, mas o que difere bastante é o preço. Esta aqui custa R$ 14,98. Já essa outra tem o valor de R$ 5,99. A diferença é de quase 150%. Com essa discrepância no valor, a dona Lodenir precisa muitas vezes fazer escolhas. Outros produtos, assim, até eu vou pelo mais barato, né? Então depende muito do tipo de produto. Uma pesquisa feita por uma consultoria mostra que o consumidor brasileiro reduziu em mais de 80% os gastos com as compras. 33% preferem itens de tamanho reduzido ou em menor quantidade e 28% escolhem marcas mais baratas. A pesquisa mostra que 25% dos consumidores procuram por marcas mais baratas em produtos essenciais básicos. De um item para o outro chega a ter diferença de 100% do valor. Mesmo assim, muitos não abrem mão da marca. Tem coisas que não dá para abrir mão. Tem tipo de marcas, tipo de arroz, feijão, tem coisas que não vale a pena comprar qualquer marca. E produtos de limpeza também, minha esposa faz questão de certos produtos, não adianta. É que tem produto que não dá para abrir mão, não adianta. Às vezes tu paga mais, já aconteceu de eu pagar mais barato e o produto não satisfazer, não é da qualidade que a gente precisa. Depende do produto, né? Algumas coisas a gente não negocia, por exemplo, alguns produtos de limpeza que a gente já conhece, né? Sabão em pó, etc. Eu normalmente compro os mesmos, né? Aqueles que eu me adapto melhor. Para quem não abre mão da marca preferida, uma das alternativas do Silvio é pesquisar as ofertas, mas se manter fiel ao produto. Ele é mais caro, mas o que a gente procura? Promoção. Não vale a pena porque tu compra um feijão, um arroz, um produto de limpeza que não vai limpar da maneira que tu precisa, então não. Carne também é assim, não adianta. Mas em alguns casos o Silvio até escolhe uma mais em conta. Às vezes a gente pega alguma coisa de perfumaria, alguma coisa assim dentro do que a gente... E a gente encontra bastante variedade daí, então é mais tranquilo. Mas perfumaria geralmente é o que a gente pega mais. Mas as marcas principais assim tem que ser arroz, esse tipo de coisa, não tem como pegar qualquer marca. E esse arroz é um dos que mais pesa no orçamento. Um produto de 5 quilos de uma marca para outra chega a ter mais de R$ 13,00 de diferença. Nessas horas, surge a dúvida de qual levar. Às vezes a diferença é grande, né? Aí a gente tem que colocar tudo na balança e no orçamento, né? Ver o que cabe no orçamento também.
Mas a gente, claro, dá preferência para aqueles produtos que a gente conhece, aqueles produtos que a gente confia, né? Mesmo que a gente pague um pouquinho mais caro, né? Mas também não tanta diferença. E a Festa Nacional do Peixe de Tramandaí está de volta. O evento começou ontem e vai até o dia 23 de julho. Vamos conferir mais detalhes. Começou hoje a 32ª Festa Nacional do Peixe de Tramandaí, que movimenta o litoral norte até o dia 23 de julho. A festa acontece no Centro Municipal de Eventos, localizado na rua Ernesto Nunes Bandeira, número 920. Além da tradicional tainha assada na brasa, os visitantes podem conhecer os expositores locais e a feira de artesanatos e doces. Neste ano, a Prefeitura também anunciou a realização, pela primeira vez, do Pedal da Tainha e do Campeonato de Beach Tennis. A cultura também vai ter espaço no evento. A festa receberá apresentações artísticas regionais e municipais e shows nacionais como Maiara e Maraísa, Felipe Araújo e artistas. Acontece sempre aos domingos. Alegria no rosto, cabelo ao vento. Você aí de casa já ouviu falar de vinícola urbana? Não? Pois então, eu fui até Porto Alegre conhecer de perto esse espaço e também entender como funciona a produção de uma das bebidas mais consumidas no mundo: o vinho. Veja na reportagem. O vinho é uma das bebidas mais consumidas do mundo e também uma das mais antigas. As primeiras uvas chegaram no Brasil em 1532, com a expedição de Martim Afonso de Souza. Mas foi no século XVIII que o cultivo de fato começou a acontecer com a vinda dos italianos aqui para a região sul do Brasil. É comum as pessoas produzirem o próprio vinho e suco em casa. Claro, com equipamentos diferentes, mas sempre com o mesmo resultado. Quando o assunto são as vinícolas para grandes produções, logo a gente pensa naquelas da Serra Gaúcha, ou em locais mais afastados dos grandes centros. Mas você sabia que em Porto Alegre existe um lugar diferenciado que tem quebrado paradigmas? É uma vinícola urbana. Eduardo é um dos donos desse espaço, juntamente com a esposa, a Camila. Ele contou para nossa equipe como surgiu essa ideia de colocar uma vinícola no meio do corre-corre da cidade grande. Eu sempre me encantei como é que podia vinhedos próximos produzirem vinhos tão diferentes, né? Então comecei a estudar, ir atrás e tive a alegria assim, de poder me aproximar de alguns enólogos, alguns sommeliers, alguns vinheteiros que se dispuseram a me ajudar. E então na safra de 2017 foi feita a primeira produção e a ideia era fazer um vinho para a família, para os amigos, e o resultado foi bom, né? Surpreendeu. O pessoal que provou quis mais, e aí a gente viu que podia se tornar um negócio, podia se tornar uma vinícola de fato, né? Então a partir dali a gente começou a adequar tanto o espaço como a produção para atender as normas da Prefeitura e do Ministério da Cultura, o que em 2019 a gente conseguiu. A vinícola urbana do Eduardo é considerada a primeira do Brasil. Mas o que seria exatamente esse conceito? A primeira expressão de vinícola urbana aconteceu em 1986, em Berkeley, na Califórnia. A vinícola urbana se difere das demais por estar localizada numa metrópole, afastada da zona rural, então afastada dos vinhedos. Então, por exemplo, aqui em Porto Alegre, né, a gente está no bairro Chácara das Pedras, a 4 quadras de um dos importantes shoppings da cidade, e nós vinificamos aqui, a gente busca uvas na serra, né, no campo em cima da serra ou na Serra do Sudeste, traz para cá, e a vinificação é feita aqui, no meio urbano. Apesar de estar em perímetro urbano, a produção do vinho é feita do mesmo jeito. Tudo começa com o desengace, que é uma forma de retirar as uvas do cacho, o famoso engaço. A remoção dele é importante para que a bebida não tenha um sabor amargo no final. Nesse processo também é feito o esmagamento das frutas, onde é promovida a quebra das películas e a fragmentação da polpa sem que as sementes sejam despedaçadas. Assim, é extraído o máximo de suco, o mosto das uvas. Em seguida, tem a prensagem do mosto. A produção dele é muito parecida com a cerveja artesanal. O que difere de fato é o aquecimento dele. Ou seja, enquanto a cerveja artesanal é aquecida e só depois resfriada, o processo do vinho é feito somente em temperatura mais baixa. Nesse processo ainda é usada uma prensa que separa as cascas e as sementes do suco. Só que a prensagem é feita somente para a produção do vinho branco. O vinho tinto não usa essa separação. Depois desses passos é feita a fermentação, onde aí acontece a transformação do açúcar da uva em álcool.
Tudo isso causada pelas leveduras que são encontradas nas uvas ou cultivadas em laboratórios. Então, ao longo de 7, 14 dias aproximadamente é feita a fermentação, né, alcoólica. Depois de pronto, a terminada a fermentação, a gente envia para os tanques, para as pipas, onde vai ter o amadurecimento desse vinho, a estabilização. Mas além dessa primeira fermentação, existe outra também, conhecida como mololática. Quando termina a fermentação alcoólica, quando a gente tira o vinho do tanque ou da cuba, a gente faz a descuba. Então, toda a casca, a semente, toda a parte sólida é tirada, né? Mas, de fato, o vinho ele fica muito áspero, né? Com acidez maior. Então, precisa passar por uma nova fermentação, que é a fermentação malolática, que é algo que vai já suavizando o vinho. Então, ao longo do tempo, isso vai se estabilizando até chegar ao ponto do engarrafamento. E depois de todos esses processos, é feito o envasamento, onde a bebida é finalmente colocada em garrafas. Esse processo é feito com o uso de uma máquina que facilita o trabalho. E, claro, também tem a rotulagem. E olha só que coisa bem interessante. Essas 3 primeiras garrafas aqui possuem rótulos com os nomes dos filhos do Eduardo: a Luísa, o Matheus e o João Pedro. Já nessas outras aqui, cada uma delas possui rótulos diferentes, com alguns pontos turísticos da capital dos gaúchos. E claro, vamos também provar o sabor do vinho, né? Para ver se ele é bom mesmo e se a vinícola urbana aqui de Porto Alegre realmente faz sucesso. Gente, é uma boa ideia e um bom lugar para visitar, viu? Só que algumas curiosidades sobre o vinho sempre surgem, como, por exemplo, ele deve ser consumido em temperatura ambiente ou gelado? Ou então, quanto mais velho ele ficar, melhor? Eduardo tirou essas dúvidas. Normalmente a temperatura do branco e do rosé são mais gelados do que o tinto. Mas, claro, daí tem a questão do gosto pessoal e, enfim, nem sempre vai ser feita uma avaliação técnica. Não importa os amigos estarem interagindo, gostando do vinho, né? Mas, para uma degustação realmente mais precisa, a temperatura influencia bastante, tanto na questão dos aromas, da percepção, tem um impacto importante. Essa questão de quanto mais tempo, quanto mais velho o vinho, melhor, não é de fato verdade, porque apenas 5% dos vinhos finos são para guarda. A grande maioria, 95%, são vinhos para serem consumidos jovens. Um vinho de guarda é um vinho que vai ter uma evolução ao longo do tempo, né? Que vai ter um ganho de complexidade, um ganho de expressivo de potencial, né? Então, os apreciadores de vinho gostam, né, desses vinhos, mas é 5% apenas da produção mundial. A vinícola urbana possui também degustações para aqueles que adoram apreciar um bom vinho. A gente recebe todas as semanas apreciadores, não só de Porto Alegre, mas de todo o Brasil. As visitas são feitas sob agendamento, então a gente recebe desde pequenos grupos até confrarias maiores. E com relação aos vinhos, sim, nós vendemos tanto aqui na vinícola, mas também nós temos um site onde tem vendas online. Dá, né, aos apreciadores que nos assistem, para que possam conhecer de perto a nossa história, os nossos vinhos, vai ser um prazer recebê-los aqui. Logo mais às 9 da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!